Glória a Deus, amados. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, amados. Hoje nós iremos falar sobre a frase extremamente conhecida, o famoso não julgueis. O Silvio já até sabe onde que vai dar, né, Silvio? Vamos lá, amados. Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Somente até aí, amados. Nós estamos nessa série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, e hoje é a mensagem, qual número, Tiago? Essa é 15. De todas que eu ministrei até agora e que nós vamos ministrar, acredito que faltam umas 4, 5, essa daqui de hoje, esse versículo em especial, o versículo 1, é o versículo mais conhecido do Sermão da Montanha. É o versículo mais utilizado. Tem pessoas que nunca pegaram uma Bíblia na mão, mas conhecem o não julgueis. A pessoa nunca leu o Evangelho, mas o não julgueis ela conhece. E já tem algum tempo que eu sempre falo, irmão Valdeci, quando as pessoas usam o não julgueis, que o não julgueis de Jesus não é o último versículo da Bíblia, e nem é o primeiro. Tem outros antes dele e tem outros depois dele. A grande questão é que as pessoas só conhecem o não julgueis, mas eles não leem o que tem antes e nem o que tem depois. Porque o mesmo Jesus que disse não julgueis, ele disse lá atrás: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus ou dos escribas, de modo algum entrareis no reino de Deus. O mesmo Jesus que disse não julgueis, é o Jesus que vai dizer logo mais ali na frente: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição. É o mesmo Jesus. A grande questão é que o não julgueis, ele se tornou um versículo usado como um escudo. Toda vez que você vai corrigir o comportamento de alguém, que você vai exortar uma atitude de alguém, a pessoa, ao invés de aceitar a repreensão, logo ele vai dizer: não julgueis, não me julga. E hoje nós vamos entender o que esse versículo quer dizer. O que significa o não julgueis? A palavra julgar significa analisar algo, avaliar algo. É lógico que a palavra julgar, muitas vezes ela pode ser entendida como um julgamento no sentido de condenação. E esse julgamento não cabe a nós. Condenar alguém, dizer essa pessoa vai para o inferno, isso não cabe a nós. Esse julgamento é apenas Deus que vai determinar. Então o julgamento condenatório, ou seja, quando eu vejo a atitude de alguém e logo julgo essa pessoa dizendo essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, esse tipo de julgamento, quando você julga o caráter de alguém, a intenção de alguém, esse julgamento não cabe a nós, porque apenas Deus conhece o mais profundo do coração do homem. Então não cabe a nós julgar a intenção, o coração. Não cabe a nós julgar se a pessoa vai ser salva ou não, porque esse julgamento pertence a Deus. Agora, o julgamento no sentido de analisar um comportamento,
O julgamento no sentido de analisar uma ação, esse julgamento cabe a nós. Porque o mesmo Jesus que disse, não julgueis, se você for... Deixa sua Bíblia aberta, por gentileza, amado. Aí no capítulo 7, versículo 15, Jesus disse assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então eu te pergunto, como que eu vou saber determinar se alguém é um falso profeta ou não? Como que eu vou saber? Jesus está falando para mim acautelar dele. Nós vamos chegar nessa mensagem daqui umas 2 semanas. Então, o mesmo Jesus que disse não julgueis, ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, quer dizer, eu tenho que avaliar a mensagem, os frutos e julgar se aquilo que ele está falando é de Deus ou não. Então perceba que o julgamento, no sentido de analisar as coisas, ele é bíblico. O que Jesus ele vai condenar aqui não é o julgamento em si, mas é o julgamento hipócrita. É o julgamento de forma errada. De maneira que Jesus disse no versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, vírgula. Não é ponto final. E aí ele continua. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, tiverdes medido, vos medirão a vós. Agora ele vai dizer, versículo 4, ou como dirás a teu irmão, tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu, hipócrita. Agora veja o que ele diz no versículo 5, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja que Jesus não está dizendo que eu não deva tirar o argueiro do olho do meu irmão, tirar o cisco do olho do meu irmão, mas o que ele está dizendo é que eu não posso fazer isso com hipocrisia, e daqui a pouco nós vamos entender melhor isso. Então o que Jesus está ensinando aqui no não julgueis, ele não está dizendo que eu não posso analisar comportamentos, analisar algo que foi dito. A Bíblia diz para nós, examinai tudo e retenha aquilo que é bom. A Bíblia diz, enquanto um profetiza, os outros... Cadê os irmãos aqui bons de Bíblia? Enquanto um profetiza, os outros julguem. Julguem. O que o irmão falou? Fiquem calados. Também pode ser também, né? Fiquem calados para você ouvir. Tem que ouvir. Então quer dizer, o julgamento no sentido, e nem eu estou falando aqui, os irmãos não têm que abraçar tudo que eu estou falando. Os irmãos têm que avaliar, sim ou não. Mas vocês não estão julgando a minha pessoa, vocês estão julgando aquilo que eu estou falando. Então é esse o papel do cristão, analisar comportamentos, analisar o que está sendo dito, analisar as ações, e eu não vou aplicar uma condenação na pessoa, mas eu vou analisar o comportamento. E eu tenho que fazer isso como? Da maneira correta. Então como que nós devemos julgar? Como que nós devemos analisar as coisas? 3 princípios que eu vou falar para os irmãos aqui nesta manhã, para que nós possamos analisar as coisas e julgar as coisas da maneira correta. Princípios que Jesus ensinou. Primeiro princípio, para que você possa julgar algo da maneira correta, é tenha cautela. Quando eu vou julgar alguma coisa, eu tenho que ter cautela. Abra comigo a sua Bíblia, amado. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4, versículo 5. Veja o que diz, irmãos. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Perceba, quem que vai julgar o coração? Quem que vai saber o desígnio do coração? Quem que vai revelar o porquê que a pessoa fazia tal coisa? Qual era a intenção real dela? É Deus. E é por isso que ele diz, nada julgueis antes do tempo. Então se tem uma coisa que nós não devemos fazer com precipitação, amados, é julgar alguém de forma precipitada. Se tem uma frase que faz muitos anos que eu não falo, comentei até com a Iula essa semana, ou semana passada,
que eu acho uma decepção quando eu vejo um cristão falar, é aquela frase assim: não fui com a cara dessa pessoa. Muito feio, irmão. Porque você está julgando alguém só porque você não gostou do rosto da pessoa, só porque ele estava com a camisa do Palmeiras. Você está julgando antes do tempo, amado. Às vezes ele é assim, mas é gente boa, né, Gustavo? Então, eu não posso apenas porque eu olhei para alguém, eu não fui com a cara dessa pessoa. Ele é muito mal-humorado, só porque a pessoa não fica com o sorrisão aberto a todo momento, quer dizer que ela não é gente boa? Então a gente não pode tirar conclusões precipitadas, como Samuel, que foi lá na casa de Jessé, para escolher um rei. Vamos lá, Jessé, passa aí os teus filhos. Aí passa o fortão, alto. Samuel, é esse daí, ó. Esse é o rei de Israel. Ó, dá para ver só a fisionomia do homem, forte, alto. Samuel, não é esse. Passa o outro, não é esse. Não tem mais ninguém? Tem. Está lá no deserto. Manda buscar. Vem o Davizinho, um jovem, um adolescente, possivelmente não tinha muita estatura, muita aparência física, ruivo, porque naquela época ruivo já não era visto com bons olhos, que era descendente dos moabitas. Davi tinha tudo para dar errado, irmão. Se você olhasse para ele assim, tinha tudo tinha tudo para dar errado, Davi, não tinha nada de bom assim olhando para ele. Aí Samuel talvez olhou e falou: rapaz, mas é esse daí, será? E Deus falou: é este mesmo. Então não julgue alguém, amado, só pela primeira impressão. Não julgue alguém pela aparência. Conheça a pessoa, não seja precipitado, porque você vê alguém tomando uma atitude que talvez seja contrária ao que você acredita. Vai com calma antes de você julgar. Tenta entender primeiro. E aqui eu vou contar algo, uma experiência que eu tive. E essa não é testemunho ou história inventada, aconteceu comigo. Certa feita eu mudei para uma cidade, e logo quando a gente chegou lá, eu estava lá fazia algumas semanas, não conhecia muitas pessoas da cidade, meu vizinho era cristão, e daqui a pouco ele bate lá em casa, eu estava na sala, que eu trabalhava na sala, ele: Andrés, vem aqui. Era noite, mais ou menos umas 6 horas da noite, 6, 7 horas. Ele chamou no portão e falou: vem aqui. Lá era portão, as casas, o muro é baixo. Vem aqui, olha lá, ó, o presbítero da igreja, olha a situação dele. E aí estava o presbítero da igreja, irmãos, cambaleando pela rua, aparentemente totalmente embriagado, cambaleando, irmãos, cambaleando. Eu falei: não é possível, não é ele. Daí eu olhei melhor, era ele. E aí o irmão: está vendo lá, irmão? O irmão está bêbado, rapaz, o irmão melou o caneco. Daí eu falei: rapaz, que coisa. Cheguei em casa, falei para Eula, e eu não conhecia também o irmão, e eu não vou dar muitos detalhes da história, porque esse vídeo vai para a internet, né? Mas o resumo da história é que eu fui falar com o pastor. Depois, um outro dia, eu fui falar sobre um outro assunto, e aí eu entrei nesse assunto. Falei: pastor, não é por nada não, mas ontem eu vi o irmão fulano, e aparentemente ele estava embriagado. Eu tinha ficado com aquilo na cabeça, porque o irmão era obreiro da igreja, era músico. E aí o pastor falou: não, irmão, não é isso. Eu falei: então o que é? Aquele irmão, ele tem um problema sério de labirintite, e às vezes ataca ele perde totalmente a noção do chão, aonde ele está, e ele fica daquele jeito. Às vezes acontece com ele aqui dentro da igreja. Eu falei: meu Deus do céu, me perdoa, Jesus, me perdoa. E eu conto isso aqui com muita vergonha, irmãos, mas é a verdade. É a verdade. Dali em diante eu aprendi, amados. Então está vendo o que é julgamento precipitado? Eu poderia sair, não era o caso, mas talvez se fosse outro, já saía espalhando: olha lá o irmão, presbítero da igreja, estava cambaleando na rua, na cachaça. Não, irmãos, era um problema de saúde do irmão. É isso ou não é? É verdade? É verdade. Então, irmãos, é por isso que eu falo: não seja precipitado. Tenha cautela na hora de julgar alguém. Tente entender melhor. Se possível, conversa com a pessoa. Tente entender a situação antes de você falar qualquer coisa. Porque muitas vezes nós pecamos porque julgamos antes do tempo. Tiramos conclusões
precipitadas. Então esse é o primeiro princípio, tenha cautela. Segundo princípio, para julgar alguma coisa é: não seja hipócrita. E Jesus ele diz isso, vamos lá, em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. A hipocrisia, amado, é você fingir ser uma coisa que você não é. Hipocrisia é quando você demonstra uma coisa, mas na verdade você é outra. A hipocrisia se dá quando eu quero julgar alguém naquilo que eu mesmo estou sendo reprovado. Hipocrisia é quando eu julgo alguém em algo que eu estou sendo condenado, e muitas vezes de forma mais grave ainda. Ou seja, eu estou julgando o outro, mas eu estou condenado e fazendo pior do que ele. Então o primeiro princípio para que eu possa julgar uma situação, julgar alguém, é eu tirar a trave da hipocrisia. Você sabe que quando você tem um cisto no olho, alguma coisinha pequena, ela é incômoda. Agora, imagine você quando a pessoa está com uma trave no olho, está com algo na frente do olho, ele não consegue ver direito. Então primeiro eu tenho que tirar a trave da hipocrisia. O que é tirar a trave da hipocrisia? Antes de eu tentar apontar o dedo para o meu irmão, eu olhar para mim mesmo e falar: calma aí, deixa eu olhar aqui primeiro os meus defeitos, deixa eu olhar primeiro aqui como está a minha casa, para que depois eu possa tentar ajudar o meu irmão. E aqui eu não estou dizendo que que você só deva corrigir alguém ou aconselhar alguém se você é perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas eu estou dizendo que quando você olha para você mesmo e você vê as suas falhas, você sabe das suas limitações, mesmo sabendo que você tem erros, você vai poder ajudar o seu próximo com amor, com respeito, só que sem a trave da hipocrisia. Deixa eu te dar um exemplo aqui de hipocrisia. Uma experiência que eu tive de um determinado pastor que estava numa reunião de obreiros, e lá tinha um irmão que ia ser candidato a um cargo público, um cargo político. E aí o pastor virou para aquele irmão na reunião de obreiros, com todo mundo vendo: você é candidato, se você envergonhar o nome da igreja, eu vou te excluir. Falou assim para o irmão. Só qual que é o porém? O porém é que esse líder que falou isso para o irmão, alguém da família dele teve cargo político e também se envolveu em escândalo. A grande questão é que o irmão ele ameaçou excluir, mas o familiar dele não tomou nenhuma atitude dessa. E é por isso que Jesus fala: com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Então quando eu julgo alguém colocando a régua lá em cima, sou rigoroso, sou exigente, comigo tem que ser tudo certo, eu não admito erros, eu não admito falhas, estou colocando a régua aqui em cima. Então automaticamente é nessa régua que Deus vai me julgar, porque Jesus disse: com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Então o líder ele falou: se você causar escândalo, eu vou te excluir. Mas quando foi na família dele, ele não excluiu. Essa é a hipocrisia. É quando você coloca algo só para fora, mas não olha para dentro. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é vencer a hipocrisia. É olhar para mim mesmo e saber das minhas limitações, saber das minhas falhas, saber que a minha vida também não é perfeita, saber que meu casamento também não é perfeito, saber que eu também já tive problemas financeiros na minha vida. Ou seja, antes de eu apontar o dedo para o casamento de alguém, eu tenho que saber que eu também já tive problemas no casamento, que não tem casal que nunca enfrentou momentos difíceis no casamento, ou tem alguém aqui que nunca enfrentou? É porque você é novo de casamento.
Antes de eu apontar o problema financeiro de alguém e julgar, eu tenho que saber que eu também já passei em algum momento da minha vida algum problema, ou posso passar. Então, antes de eu aplicar qualquer julgamento, eu tenho que me lembrar que eu também estou sujeito a falhas. E se eu julgar o outro com dureza, eu também serei julgado com dureza. Então é por isso que nós temos que aprender isso, amados, não ser hipócritas. E a partir do momento que eu venço a hipocrisia, aí sim eu posso ajudar o meu próximo. Porque Jesus disse: primeiro tira a trave do teu olho, e depois você vai tirar o cisco do olho do irmão. Então quer dizer, é para me tirar o cisco do olho do irmão. Já viu um cisco no olho, irmãos, como é incômodo? E às vezes você não consegue tirar por conta própria, tem que vir alguém lá e tirar o negócio do seu olho. Então eu tirar o cisco do olho do meu irmão é quando o meu irmão está caminhando de forma errada, está no erro, e eu vou tentar aconselhar ele, eu vou tentar ajudar ele. Isso é bom. Quando você vai tentar pregar o evangelho para alguém que está indo no caminho da perdição, isso é bom. Mas eu tenho que fazer isso com humildade, com amor, sem hipocrisia. E assim eu vou ser um instrumento de bênção na vida do outro. Aí sim Deus vai me usar para ajudar o outro. Não porque eu seja perfeito, porque eu também sou falho, mas porque eu vou ajudar o meu irmão com respeito, com amor, entendendo que eu também sou pecador. Então, segundo lugar, vencer a hipocrisia. Temos que julgar com cautela, sem hipocrisia. Terceiro lugar, com misericórdia. O versículo 2, Jesus disse: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Nós falamos aqui, algumas semanas atrás, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, que é a junção de duas palavras: miséria, pobreza, situação difícil, córdia, de coração. Córdia vem de coração. Então misericórdia é quando eu coloco o meu coração na miséria do outro, na dor do outro. Quando eu vou julgar alguém, eu tenho que ter esse sentimento de misericórdia. Eu tenho que me lembrar, quando eu cometer um erro, como eu gostaria de ser tratado. Ou melhor, todos nós aqui um dia vamos nos apresentar diante de Deus. Todos nós, amados. E quando a gente chegar lá, seu esposo não vai estar junto, a sua esposa não vai estar junto, o seu pai não vai estar junto, a sua família não vai estar, vai ser você e Deus. E Deus, ele vai nos julgar. Agora a questão é, como que nós queremos ser julgados diante de Deus? Por um Deus misericordioso ou por um Deus rigoroso? Jesus disse que da mesma medida que eu medir, eu serei medido. Da mesma medida que eu julgo, eu serei julgado. Então, se eu olho para o meu próximo e vejo as falhas dele com misericórdia, é assim que Deus vai ver também quando eu cometer erros. Agora, se eu sou rígido, como eram os fariseus, que Jesus disse: ai de vós, fariseus e escribas, que não entram no reino de Deus e também não deixam os homens entrar, porque eles dificultavam tanto o caminho que nem eles mesmos conseguiam cumprir, muito menos as pessoas. Então eu quero ler com os irmãos um texto que está em Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18. Mateus 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. Preste atenção, amado. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos ele devia? 10.000. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Presta atenção aqui, uma pausa. Aquele servo tinha uma dívida impagável, 10.000 talentos, não tinha como pagar, era uma fortuna.
E aí a única forma de pagar era: vou vender a tua mulher e teus filhos. Ele se prostrou, chorou: por favor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, eu vou pagar. E aí o Senhor teve misericórdia daquele servo, ele julgou com misericórdia. E aí agora continua, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Quantos dinheiros, irmãos? Presta atenção a diferença, hein? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqui Jesus estava falando de perdão, mas nós também podemos aplicar isso para o que nós estamos falando hoje. Aquele servo, ele tinha uma dívida impagável, 10.000 talentos, era uma fortuna, não tinha como pagar isso, era impagável. Mas quando ele prostou-se ao seu senhor, ele teve misericórdia e falou, e livrou ele daquela dívida. Agora, quando alguém devia para ele 100 dinheiros, que era um valor muito baixo, era um valor pequeno, ele não perdoou o seu próximo, ele jogou o seu próximo na prisão. E aí, quando o seu senhor soube disso, mandou torturar ele e lançar ele na prisão. Então, qual que é a lição aqui? A lição é essa: que na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Na mesma medida que eu julgo o meu próximo, eu serei julgado. Então eu tenho que julgar e avaliar o meu próximo com misericórdia. E aqui eu faço uma ponderação importante. Quando eu falo que nós temos que ter misericórdia, nós temos que entender que nós não podemos ir para o extremo, porque eu não posso ser rigoroso demais, inflexível demais, julgar com antecedência, não tentar entender a situação, colocar um padrão inatingível. Não posso ser rigoroso demais, mas eu também não posso ir para o outro extremo, que é de ser flexível demais, que é relativizar demais a verdade. Então nós temos que encontrar o equilíbrio de fazer aquilo que é certo, com misericórdia, com amor, mas nós não podemos e não devemos relativizar a verdade. Nós temos que tratar o certo como certo e o errado como errado. Tem que ter seriedade, tem que ter amor, tem que ter compromisso, tem que ter misericórdia, mas tem que ter seriedade. Então esse é o equilíbrio que nós temos que buscar. Quando nós vamos julgar alguma situação, nós temos que ter cautela para não julgar antes da hora. Nós não podemos julgar com hipocrisia, e nós também não podemos agir sem misericórdia. E para finalizar, lá em Mateus 7, estou finalizando, Jesus ele vai falar no versículo 6 sobre o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando vos despedacem. Então eu quero rapidamente explicar aos irmãos o que significa esse versículo, que também é muito conhecido. O grande significado aqui de não dar pérolas aos porcos é você não dar algo de valor para alguém que não vê valor naquilo. Na época de Jesus, os cães e os porcos não eram vistos com bons olhos pelos judeus. Os cães, porque não eram que nem hoje, que nem o cachorrinho que você tem lá bonitinho, que fica em casa, tal, não. Os cachorros naquela época eram cachorros praticamente selvagens.
Eles andavam em bandos dentro das cidades, atacavam as pessoas, comiam tudo que não devia. Então o judeu ele não gostava de cachorro, nesse sentido. E mesma coisa os porcos, que eram vistos por eles como animais imundos. Então quando Jesus fala, não deis aos cães e aos porcos as coisas santas, ele está dizendo isso, que nós não devemos dar algo de valor para alguém que não vê valor naquilo. Nós não devemos ficar insistindo, e aqui é a grande lição que Jesus está ensinando, porque essa passagem do não julgueis, ela está tratando de como que eu vou lidar com o erro ou com o pecado do meu próximo. Como que eu vou lidar com isso? Jesus ele estabeleceu aqui alguns parâmetros, que eu tenho que fazer isso sem hipocrisia, com amor, com misericórdia, com cautela, sabendo que da mesma forma com que eu julgar, eu serei julgado. Então Jesus ele está tratando desse contexto, de como eu devo agir com o pecado do próximo. E agora aqui ele está falando o seguinte: se alguém está vivendo no erro, e você está anunciando o evangelho para aquela pessoa, você está anunciando a verdade para aquela pessoa, e ela está desprezando aquilo que você está falando, então é nesse contexto que ele fala, não deis aos cães e aos porcos as coisas santas. Pérolas aos porcos é nesse sentido. Então quando você vai evangelizar alguém, amado, nós precisamos ter a sensibilidade de saber a hora de não falar mais nada. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender quando a pessoa não quer mais ouvir, quando a pessoa está desprezando aquilo que você está falando. É por isso que Jesus chama aqui de cães e porcos. São aqueles que desprezam o evangelho. E mais, são aqueles que odeiam o evangelho. É por isso que ele fala que voltando-se vos despedacem. Jesus está falando isso, que pode ser que se você ficar querendo jogar pérolas aos porcos, além deles não valorizarem, eles vão te atacar. Agora preste atenção, irmãos. Quantos cristãos às vezes que são imprudentes e querem fazer evangelismo em lugares inapropriados. O pessoal vai lá no carnaval, todo mundo lá bêbado, bagunçando. A pessoa não quer saber de Jesus naquele momento, irmão. Quantos cristãos que entram em contexto porque ele acha que ele tem que levar o evangelho em qualquer lugar, e às vezes ele está jogando pérolas aos porcos. Não que as pessoas sejam porcos ou cachorros, não é isso. Mas quer dizer o quê? Você está querendo dar algo de valor para alguém que não vê valor naquilo. Então nós temos que ter a sensibilidade de saber os lugares que nós devemos ir, e saber para quem nós estamos falando, e saber a hora de não falar mais nada. Já falei, já anunciei a verdade, já falei aquilo que eu acredito. Se a pessoa está desprezando, a partir de agora eu vou apenas orar por essa vida. É nesse contexto. E é por isso que Jesus vai dizer lá em outro lugar, que se eu for em uma cidade ou em uma casa e eles rejeitarem o evangelho, sacode até o pó do seu pé. Jesus não falou para a gente ficar insistindo várias vezes, brigando com a pessoa, discutindo com a pessoa, não. Nós temos que saber a hora certa. Então, pérolas aos porcos é nesse sentido, que não devemos ficar anunciando o evangelho para alguém que despreza o evangelho, que odeia o evangelho. Então nós temos que ter essa sensibilidade, nós temos que fazer esse julgamento, temos que fazer isso. Então eu quero concluir dizendo, amados, que quando nós formos analisar o nosso próximo, nós possamos fazer isso com justiça, com imparcialidade, com amor, com misericórdia, que nós possamos fazer isso com sabedoria, que sempre que eu ver alguém que está fazendo algo que aparentemente é errado, é contrário àquilo que eu acredito, eu tenho que primeiro perguntar, como está a minha vida? Eu tenho que olhar aquilo com amor e não tirar conclusões precipitadas. Ao longo desse tempo nosso de cristão, eu já vi quantos irmãos que julgavam uma mulher porque ela não estava com uma veste que aparentemente era ideal para aquela igreja. Quantas pessoas que já foram julgadas por causa do cabelo, por causa de brinco,
por causa de maquiagem. Eu lembro quando eu era jovem, o irmão veio em mim, quando eu era jovem. Eu não sou velho também, né, irmãos? Tá de brincadeira. Mas quando eu era adolescente, eu tinha mais cabelo, e eu passava gel, e eu já era pregadorzinho, magrinho, gostava de pregar. Um dia o irmão veio em mim e falou: irmão, a sua pregação é uma bênção. Você só tem que tirar esse gel do cabelo, que isso daí não é de Deus não, varão. Cuidado, irmão. É que nem a história do irmão que ele era careca, e ele colocou uma peruca. E aí os obreiros da igreja fizeram uma reunião e falaram: irmão José, o senhor precisa tirar essa peruca. Ou o senhor tira a peruca, ou então você não vai poder mais congregar em nosso meio. O irmão está causando escândalo, irmão. Se Deus quisesse o irmão de cabelo, Deus não tinha permitido que seu cabelo caísse. Então tira a peruca. Aí o irmão José, dentro daquele colegiário de obreiros, falou: tá bom, eu vou tirar a minha peruca, se os irmãos também tirarem a dentadura. Porque se Deus quisesse os irmãos com dente, Ele não tinha permitido que o dente dos irmãos caísse. Aí o pastor, irmãos, a reunião está encerrada, o irmão José continuou com a peruca. Então é por aí, amados, tá? Julgaram a peruca do irmão, mas eles também usavam algo. Então é mais ou menos por aí. Quando a gente for julgar o nosso próximo, que a gente possa olhar para nós mesmos e analisarmos que nós também temos limitações. Amém, irmãos? Que Deus nos dê sabedoria para se relacionar com as pessoas, para tratar o nosso próximo com amor, mesmo que você esteja convivendo com alguém totalmente diferente de você. Tenha misericórdia, se coloca no lugar do próximo, tenta entender o contexto, e eu te garanto que vai ser muito mais fácil de você evangelizar essa pessoa, com amor e com respeito.